Olá pessoal, eu vim aqui iniciar a nossa explicação do nosso trabalho. Foi proposto pela professora de fazer um estudo hidrográfico em uma bacia, hidrológica em uma bacia qualquer. Então, primeiramente, a gente utilizou o programa QGIS para fazer o estudo e também a gente definiu que a área de estudo seria a cidade de Aracati, o município de Aracati. Então, a primeira coisa que a gente fez foi baixar de um site norte-americano essa imagem aqui, que ela representa as elevações de uma determinada área, que vocês podem ver, onde essa parte mais escura representa elevações mais baixas e a parte mais clara representa elevações mais altas. E essa imagem aqui é conhecida como shape, é imprescindível para a gente definir nossa bacia, porque bacias e subbacias são definidas basicamente pelas curvas topográficas de uma determinada região. Então a gente vai utilizar isso para fazer nossas bacias de estudo. Eu queria só salientar aqui que eu vou fazer o processo que eu utilizei para definir nossa bacia, que está aqui, é a nossa bacia 1. Eu vou fazer esse processo aqui embaixo porque quando a gente definiu a nossa bacia 1, a nossa máscara, que eu vou mostrar o que ela foi corrompida. Então eu vou refazer um processo para uma área qualquer, do mesmo jeito que eu fiz para definir nossa bacia. O mesmo processo que eu vou utilizar aqui foi o mesmo processo que eu defini essa bacia aqui. Então, inicialmente, a gente definiu a área do município de Aracati, aqui. A gente conseguiu isso pelo shape do IBGE, que delimitavam as áreas dos municípios. E depois disso, a gente fez o recorte dessa região mais escura aqui atrás, dessa imagem maior, para uma imagem menorzinha, que foi essa daqui. Que eu coloquei até colorido para ficar mais fácil de entender. Áreas mais azuis representam baixas elevações, áreas mais vermelhas e amarelas representam elevações mais altas. Então, o que a gente fez? Como a gente percebeu que essa área é muito grande do município, a gente definiu uma área menor. E a gente definiu pela máscara, que é exatamente isso aqui. A gente definiu uma área qualquer pela máscara, que foi exatamente essa máscara aqui, que corrompeu quando a gente estava fazendo aqui para bacia 1. Não deu problema, só deu problema depois do arquivo, já feito. Então, a gente definiu uma máscara dessa e delimitou essa área. Quando a gente delimitou essa área, a gente fez outro recorte para ser exatamente o tamanho da máscara, como vocês podem ver aqui. A máscara é o mesmo tamanho do recorte da elevação, também aqui uma elevação. Vocês podem notar também que a parte mais escura aqui, que é a parte mais baixa, ela segue exatamente o rio aqui, ela segue exatamente o rio, que é exatamente o rio aqui. Essa parte mais escura. Então, depois que a gente fez isso, a gente conseguiu delimitar nossa bacia. De que modo? A gente utilizou essa aplicação aqui do QGIS, o FieldSkin YangLiu, onde quando a gente coloca para executar, a gente consegue, no fim do processo, definir nossas bacias. Aqui são as subbacias desta máscara aqui. Então, a gente poderia, por exemplo, pegar essa bacia aqui roxa e fazer um estudo só sobre ela. Retirar, como foi o que a gente fez, retirar ela e conseguir todos os parâmetros que a gente quer. Então, vou mostrar aqui a nossa bacia escolhida, que foi essa daqui, que a gente fez para uma máscara. Foi essa bacia aqui que a gente escolheu. Então, essa bacia a gente consegue, pela essa tabela aqui, tirar todos os parâmetros de área, perímetro, que a gente precisa para os cálculos iniciais. Que serão mostrados esses parâmetros depois para o Eduardo, mostrando todos os parâmetros que a gente precisou tirar daqui. Então, depois que a gente definiu essa área, também tem que definir os rios e córregos principais, que a gente pegou de um site, que era com base na ANA e do IBGE, a gente conseguiu tirar um shape dos rios e córregos, que estão exatamente aqui. Os rios azuis, córregos também, que fazem o escoamento dessa subbacia. Com isso, a gente já tinha delimitado a bacia, os córregos e rios, onde os córregos e rios a gente também consegue pegar os parâmetros pelo QGIS, com as tabelas aqui, de comprimento que a gente precisa para fazer o nosso estudo. E também a gente conseguiu fazer as ordenadas pelo QGIS, que serão mostradas depois. Então, todos esses parâmetros de área, perímetro e comprimento serão mostrados posteriormente com mais detalhes para aplicação nos cálculos. Outra coisa que foi pedido na nossa atividade era sobre
a declividade, um gráfico de declividade, que a gente pode tirar pelo QGIS também. Vocês podem ver aqui, ó. Vou adicionar aqui o relevo. E a gente, por exemplo, essa região aqui, vocês podem ver aqui embaixo, aqui é o relevo pela distância, a altitude pela distância de uma determinada região. Então isso aqui também foi pedido, a gente fez isso, esse procedimento também, para fazer o gráfico de declividade do nosso rio. Então, esse aqui eu vou deixar para vocês, da nossa bacia. Eduardo vai prosseguir com a explicação dos cálculos e dos parâmetros retirados aqui do QGIS. Bom, meu nome é Luiz Eduardo e vou dar continuidade à atividade online 11 do estudo hidrológico. Como o Marcos Denilson já mencionou, a gente utilizou o software QGIS para fazer os mapas, os gráficos e extrair informações importantes para a realização do estudo da bacia hidrográfica. Então, a gente delimitou aqui o município de Aracati, que é a cidade natal do componente do nosso grupo, que é justamente Marcos Denilson, e que ele também nos falou que parte da bacia hidrográfica tinha anteriormente muitas enchentes, e aí que a cidade precisou fazer um dique de contenção, para diminuir as enchentes ao redor da cidade. Então, foi bastante interessante a gente fazer esse estudo nessa bacia hidrográfica. Então, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, a delimitação da bacia hidrográfica, com os rios, com os rios secundários e o rio principal aqui, escrito aqui Rio Jaguaribe, como vocês podem ver. E no segundo mapa a gente pode ver também a delimitação do município de Aracati, com a bacia hidrográfica aqui do lado esquerdo, mas com a classificação dos rios, de acordo com sua ordem. Então, como vocês podem ver aqui em roxo, vocês podem ver a ordem do rio secundário aqui em ordem 2 e os córregos aqui em ordem 1, e o rio principal, Rio Jaguaribe, em ordem 3, E aqui no mapa 3 a gente determinou fazer um mapa de relevo, e como vocês podem ver, onde fica o rio, tem um relevo menor, justamente devido ao rio. Em segundo plano, a gente fez o perfil longitudinal do Rio Jaguaribe, Como vocês podem ver, é um rio que não é linear, Então, depois disso, a gente fez o gráfico de declividade versus a altitude transversal, Como vocês podem ver, para determinar a declividade do rio, a gente teria que pegar diversos segmentos para determinar a declividade de forma mais eficaz, Mas a gente utilizou a metodologia que está no slide, e a declividade do Rio Jaguaribe de acordo com a sua extensão total e sua variação das cotas, de acordo com os dois pontos extremos, Então aqui é somente uma parte, do rio principal, o Rio Jaguaribe. Depois disso, a gente conseguiu extrair informações do QGIS, que é do comprimento do rio principal, que esses três segmentos aqui dá 7,18 km do rio principal, e os demais rios, os córregos que a gente classificou aqui, certo? E a bacia, a gente conseguiu extrair também as informações do QGIS, determinando a sua área da bacia de 33,05 km², o perímetro da bacia de 43,57 km e o comprimento axial da bacia de 8,05 km. Então, que pôde a gente determinar o fator de forma. E aí o fator de forma, a gente utilizou essa forma aqui, KF igual a A sobre L ao quadrado, que nada mais é do que o índice indicativo da tendência para enchentes de uma bacia hidrográfica, Então, como vocês podem observar aqui, a gente chegou em um valor de 0,51, que é classificado com a tendência mediana de enchentes, E logo depois a gente determinou o coeficiente de compacidade ou índice de gravelos, que é o KC. Então, o KC, que é 0,28 vezes P sobre a raiz quadrada da área, da área da bacia, que nada mais é do que a relação entre o perímetro da bacia e o perímetro de um círculo de área igual à da bacia.
né? Como vocês podem ver também, a gente chegou em um resultado de 2,12, que, de acordo com a sua classificação, não está sujeita a grandes enchentes, né? E logo depois a gente fez a densidade de drenagem, né? E a densidade de drenagem nada mais é que a razão entre o comprimento total dos cursos d'água na bacia e a área da bacia, né? Como vocês podem ver, a gente chegou em um valor de 0,68, que, de acordo com sua classificação, o índice é em torno de 0,5, é um índice de drenagem pobre, né? Mas, considerando, né, os coeficientes e o fator de forma, uma metodologia muito utilizada, né? Mas os índices de utilidade prática muito limitada. Então, os índices de coeficientes de forma podem ser substituídos com vantagem por análise do hidrograma unitário. Então, como a gente vai dar continuidade, nosso outro componente, José, vai mencionar sobre o hidrograma unitário, triangular, e a gente vai poder chegar em uma conclusão definitiva. É isso. Olá pessoal, aqui José falando, vou dar continuidade à apresentação do nosso estudo hidrológico na cidade de Aracati, uma subbacia do rio Jaguaribe. Primeiramente nós temos os dados da bacia, questão de área, as altitudes, altitude maior, altitude menor, diferença de nível, comprimento do curso da água principal em metros e em quilômetros, feitas conversões aqui para caso necessite, certo? Primeiramente vamos analisar as mudanças no regime de escoamento nos tempos antes da urbanização, quando ainda era campos aqui de grama com solo argiloso plano, e na situação após a urbanização, com a situação de área residencial com muitas superfícies livres, porque é uma área residencial que engloba uma parte da cidade, porém essa bacia ela também pega umas partes de fora da cidade, pega bem a região periférica da cidade, inclusive a região do aeroporto e alguns criatórios de camarão. Vamos analisar o que foi feito. Primeiramente, uma análise através do método racional, que, como o Eduardo falou anteriormente, as análises dos índices de fator de forma e coeficiente de compacidade eles são ótimos para a relação de análise teórica, porém eles têm pouca aplicabilidade prática. A prática vem agora. Temos o método racional, e através deles podemos estimar a vazão antes e após a urbanização, através de definição de coeficientes de deflúvio, coeficiente de escoamento superficial, antes e após. Como falei, antes é na situação de grama, solo argiloso plano, com coeficiente de 0,15, e após uma situação residencial com muitas superfícies livres. E esse valor é uma média aritmética entre os limites inferior e superior para essa classe aqui, de acordo com a tabela. Dessa forma, podemos calcular, primeiramente, o tempo de concentração. O tempo de concentração, nós utilizamos essa equação aqui, que é a equação que relaciona o C, que é o escoamento, o coeficiente de escoamento. Dessa forma, nós podemos ter tempos de concentração diferentes para antes e para depois da bacia ser urbanizada, que foi justamente o que fizemos. Calculamos o tempo de concentração para antes e o tempo de concentração para depois. Pois após a urbanização, devido ao uso e ocupação do solo, com a impermeabilização de grandes áreas, o que vai acontecer? Esse tempo de concentração da bacia ele tende a reduzir, ele tende a diminuir. Foi justamente o que aconteceu e a gente pode observar aqui. Após calcular o tempo de concentração, nós podemos calcular a intensidade da precipitação para Aracati. Só que Aracati não dispõe de curva IDF. O que acontece? Nós pesquisamos em materiais na internet, materiais como artigos e teses, dissertações, encontramos uma dissertação que relacionava algumas curvas IDF, algumas equações para curvas IDF de alguns municípios do estado do Ceará. Dentre elas estava Aracati, que é representado por essa equação aqui, onde já está em seus devidos locais os parâmetros A, B, C e D,
sendo que nós só precisamos entrar nessa fórmula com o T, que é a duração da precipitação, e o TR, que é o tempo de retorno dessa precipitação em anos. O tempo de retorno em anos e o T em minutos. O tempo de retorno para esse projeto de drenagem, nós consideramos um tempo de retorno de 20 anos, que é um tempo de retorno bastante adequado para esse tipo de obra. Dessa forma, como o valor da intensidade da precipitação para esse município, que é 0,29 mm por minuto, podemos estimar, através da fórmula do método racional, as vazões de pico antes e após a urbanização. Podemos perceber que tivemos um incremento de 35,4 m3 por segundo de escoamento superficial após a urbanização, o que representa um incremento de 150%. Certo? Feito esses cálculos do método racional, vamos partir agora para a análise mais profunda com o hidrograma unitário. Porém, como o município de Aracati não dispõe de vazões medidas, não possui dados de vazões medidas, então nós tivemos que optar por um hidrograma sintético. Hidrograma unitário sintético. O hidrograma unitário sintético triangular do SCS, que é justamente esse aqui, que através de relações entre os tempos, tempo de pico, tempo de ascensão, tempo de base, com o tempo da duração, o tempo da precipitação unitária e o tempo de concentração da bacia, nós podemos determinar o nosso próprio hidrograma unitário sintético triangular do SS. Como nós fizemos isso? Primeiramente, determinamos o tempo D, que é a duração da precipitação unitária. Essa precipitação unitária, ela veio daqui, ela foi definida através do pressuposto que a duração máxima para uma precipitação unitária deve ser de, no máximo, 25% do tempo de concentração da bacia. Justamente, se a gente for olhar aqui, esse TC representa 25% do nosso tempo de concentração. Dessa forma, com esse valor em mãos, e com esse valorzinho aqui em mãos, o que é esse valor? Esse valor nada mais é do que o tempo de concentração da nossa bacia vezes a nossa intensidade de precipitação. Dessa forma, nós tivemos um valor de lâmina precipitada durante esse evento de chuva, que é de 136,3 mm, que é a lâmina precipitada da nossa chuva de projeto. Com esse valor, sabendo que a gente vai dividir em 4 intervalos iguais, de forma que cada intervalo desse fique com uma duração igual à duração da chuva unitária, então nós temos que cada surto de precipitação terá 34,08 mm de lâmina precipitada. Logo, a nossa chuva de projeto ela terá duração igual ao nosso tempo de concentração e será dividida em 4 surtos de igual valor de 34,08 mm, totalizando 136,3 mm. Só lembrando que esse mesmo valor de TC a gente utilizou para calcular a intensidade da precipitação em Aracati. Por quê? A precipitação que tem maior potencialidade de causar danos a uma bacia hidrográfica é aquela que possui duração igual ao seu tempo de concentração. Isso pode causar os maiores picos de enchentes. Por isso, escolhemos esse valor para a duração da precipitação do projeto. Dessa forma, vamos analisar o restante. Já temos a duração da nossa precipitação unitária. Agora, vamos analisar os termos que formam o nosso hidrograma unitário. Temos o TP ele equivale a 60% do tempo de concentração da bacia. Temos o Tsão de P, que nada mais é do que o nosso Tzinho de P mais a metade da duração da nossa precipitação unitária, que nós também já temos, então podemos calcular ele. Depois temos o nosso TB, que é o nosso tempo de base. O tempo de base nada mais é do que
o nosso tesão de P mais 1,67 vezes o tesão de P, que relaciona o tempo de ascensão com o tempo de recessão do nosso hidrograma unitário. Dessa forma, já temos todos os parâmetros do nosso hidrograma unitário, exceto a vazão de pico, que vamos calcular agora. Essa vazão de pico é dada por essa forma, 0,208 vezes esse C10, ele representa a área da bacia em quilômetros quadrados dividido pelo nosso tesão de P. Dessa forma, temos a vazão de pico de 1,48, que está representada aqui e aqui. Com todos esses dados, podemos montar o nosso hidrograma. Como montamos ele? Fizemos uma tabela aqui do lado que relaciona os tempos dividido em intervalos de 10 em 10 minutos, que vão de 0 até o tempo que englobe o nosso tempo de base, o nosso TB, que é justamente isso aqui. Veja que a cada intervalo de tempo desse temos um valor de vazão por milímetro associado. Só lembrando que a nossa precipitação unitária ela tem o valor de 10 milímetros. Dessa forma, aqui nós temos a unidade seguinte, seria metro cúbico por segundo por 10 milímetros, que é a nossa unidade. Podemos prosseguir. Feito o nosso hidrograma unitário para a situação anterior, vamos para o nosso hidrograma unitário para a situação posterior. Situação em que a nossa bacia já está urbanizada. Nesse caso, a primeira mudança vem do nosso tempo de concentração. O nosso tempo de concentração ele não vai mais ser igual ao anterior, mas nós já calculamos ele aqui. Aqui nós temos o tempo de concentração antes e o tempo de concentração depois, que representa o tempo de concentração urbanizado. Então temos ele aqui. Prosseguimos com os cálculos. Temos um novo D, que representa 25% do nosso tempo de concentração. Temos um novo Tzinho de P, que representa 60% desse tempo de concentração. Temos um novo Tsão de P, que representa esse tempo de pico mais a metade da duração da nossa precipitação unitária. Temos um TB, que representa a soma desse valor aqui de tesão de P mais 1,67 vezes o próprio tesão de P, que resulta no nosso novo hidrograma unitário triangular sintético do SS. E temos também que calcular a nossa vazão de pico. Perceba alguma relação com esses dois hidrogramas. Primeiramente, nós temos um pico de 1,56 e um tempo de base de 710 minutos. Aqui nós temos um pico um pouco menor e um tempo de base um pouco maior, de 740 minutos. Dessa forma, podemos ver que após a urbanização, o comportamento das nossas cheias nessa subbacia, ela vai apresentar uma elevação no pico, bem como uma redução do tempo de base, ou seja, vai ter um pico de vazão mais acentuado, que era de se esperar. Agora vamos analisar a junção desses dados para nossa precipitação de projeto. Vamos fazer a convolução. Aqui já está dando spoiler do nosso hidrograma, como ele vai ficar. Esse hidrograma aqui é o hidrograma resultante de projeto antes da urbanização, na situação de bacia rural. Agora vamos analisar aqui um pouco do começo, para ver como foi feito essa distribuição. Temos uma tabela bem grande da convolução, porque os intervalos de tempo foram de 10 em 10 minutos, o que rendeu vários cálculos. Aqui temos os intervalos de tempo, temos os intervalos da nossa chuva efetiva, que como falei, tem aquela duração dividida em 4 surtos de igual volume precipitado, igual lâmina precipitada. Aqui nós dividimos esse valor por 10, porque aqui nós temos o valor em metro cúbico por segundo por 10 milímetros. Então, se a gente multiplicar esse valor aqui, dividido por 10, nós teremos, vamos cortar milímetro com milímetro e 10 com 10. Teremos então o valor de metro cúbico resultante. Dessa forma, sai multiplicando esse valor
esse valor aqui é igual a esse valor vezes esse valor. Esse aqui é igual a esse valor vezes esse valor. E assim por diante. Fixa-se esse valor de cima e sai arrastando esses valores da coluna. Isso para cada coluna até o fim. Perceba que temos várias colunas. Aqui no final, nós temos nessa primeira coluna aqui todos os valores de vazão. Aqui são todas as vazões, o somatório de todas essas linhas que representam a vazão do nosso. Aqui esse verdinho é a vazão de pico, certo? Temos as vazões que vão montar o nosso hidrograma de projeto. E o somatório dessas vazões é de 154,25. Porém, não estamos interessados tanto nesse valor aqui. Vamos entender melhor daqui a pouco. Com os valores das vazões e com os intervalos de tempo, conseguimos montar esse hidrograma de projeto para antes da urbanização. Com vazão de pico, não sei se vai dar para ver, mas é de 19,74 metros cúbicos por segundo. Essa escolha do hidrograma biográfico com barras, ela veio bem a calhar porque podemos entender melhor como funciona a questão do cálculo do volume. O nosso objetivo ao efetuar o dimensionamento, o cálculo desse hidrograma, para antes e para depois da precipitação, da urbanização, é justamente analisar o incremento de volume escoado, bem como o incremento de vazão. Mas como queremos dimensionar uma lagoa de estabilização de vazão, então precisamos saber do volume. E o que seria o volume em um hidrograma como esse? O volume seria nada mais do que a área sob a curva desse hidrograma. Como podemos calcular isso? Fazendo uma analogia com as integrais de Riemann, por exemplo, podemos dizer que a área desse gráfico completo seria igual à soma de todas as áreas de todos esses retângulos que formam esse gráfico. Então, se pegarmos a base desse retângulo e multiplicar pela altura, nós temos a área dele. A base dele é quem? É o tempo. A altura dele é quem? A vazão. Então, o que nós fizemos está representado aqui nessa coluna 2. Nessa coluna, nós temos os dados dessa coluna aqui multiplicados por 10, que é o intervalo de tempo em minutos de cada, que representa cada intervalo de tempo da primeira coluna dessa tabela, vezes 60 para transformar em segundos. Ou seja, esse valor aqui, como aqui é metro cúbico por segundo, aqui é só metro cúbico. Então, nós temos o volume. Dessa forma, aqui está o volume total que foi escoado durante esse evento de precipitação para essa chuva de projeto efetiva na situação de não urbanizada. Agora vamos analisar a situação urbanizada, que basicamente é análoga, é completamente idêntica, só muda a questão da do nosso hidrograma unitário. A chuva de projeto é a mesma, a lógica é a mesma. Aqui é o nosso hidrograma unitário 2, a única coisa que vai mudar, dividimos por 10 da mesma forma. Vamos adiantar para o final. Mais uma vez temos duas colunas, a primeira para vazão em metro cúbico por segundo e a segunda para o volume em metro cúbico. E aqui o somatório do metro cúbico do volume total escoado. Aqui podemos ver o novo hidrograma de projeto, só que dessa vez temos um pico um pouco maior de 20,67. O estilo do gráfico também é diferente porque já explicamos a lógica da área no gráfico anterior. Dessa forma, com esses dados de vazão e principalmente com esse dado de volume, nós podemos voltar para a primeira tabela e calcular o valor da diferença de volume escoado antes e depois da urbanização para essa nossa bacia em estudo. Aqui, o volume do lago de captação de escoamento superficial. O que é esse volume? Nada mais é do que a diferença entre o volume escoado depois da urbanização e o volume escoado antes da urbanização. Como podemos perceber, o volume escoado depois ele é ligeiramente maior do que o volume escoado antes.
uma diferença de 998,68 metro cúbico. Dessa forma, podemos arredondar e dizer que o valor o volume da nossa lagoa é igual a 1000 metros cúbicos, pois está muito próximo. Dessa forma, temos o dimensionamento da nossa lagoa de estabilização de vazão. Qual o propósito dessa lagoa? É simplesmente impedir que essa vazão excedente, devido à urbanização dessa área da bacia, cause problemas como enchentes e alagamentos na região que fica ajusante dessa nossa bacia. Era isso, pessoal. Agradeço a atenção e até a próxima.